Pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula da terceira semana de nossa disciplina de gestão de estoques. Hoje a gente vai trabalhar a partir de exemplos usando as fórmulas que aprendemos principalmente na aula anterior para a gente calcular, né, na prática como que seriam a aplicação disso daí, tá bom? Então, espero que gostem. Eu vou de uma maneira bem tranquila, bem calma, ou pelo menos eu vou tentar fazer assim, né, para tentar passar para vocês, né, da melhor maneira possível, como que se faz esses cálculos, como que se dá isso daqui. Para isso, gente, eu peço para que vocês, dentro do possível, para assistir essa aula, utilizem lápis e uma folha de papel, né, de rascunho sobre a mesa e a calculadora. Pode ser a calculadora do celular, mas a calculadora não é aquela simples. Coloque lá a calculadora científica, porque a gente vai precisar fazer o cálculo de uma raiz quadrada, né? Porque na aula anterior a gente utilizou, ou a gente aprendeu, né, aquela fórmula do leque. Eu vou precisar fazer o cálculo da raiz quadrada. Então agora eu vou utilizar, agora sim, né, isso daí, e seria muito importante que vocês fizessem comigo o cálculo à medida que eu vou trabalhando a resolução desses exemplos. Por quê? Porque a atividade que eu estou deixando para vocês, ela se baseia nesses exemplos, e eu acho que seria muito legal não deixar para o momento da avaliação. Por quê? Porque tem duas formas, né, da gente trabalhar. Você somente assistir a aula e depois você chegar lá e fazer a avaliação. Só que aí, muito provavelmente, você pode se esquecer de um outro detalhe, você vai ter que voltar, assistir a aula de novo. Então, se você fizer junto comigo esses cálculos, resolver os problemas que eu vou trazer aqui para você, vai ficar mais fácil, mais rápido e mais produtivo para você. Porque se você utiliza o EAD é porque o seu tempo é escasso. Então vamos dar valor a esse seu escasso tempo como ele realmente exige. Bora lá então? Vamos começar? Vamos iniciar com o nosso exemplo número 1. Uma empresa compra de uma fábrica peças de painéis por R$ 5,00 a unidade. As estimativas de consumo dessas peças foram fixadas em 4.000 unidades anuais para o próximo exercício fiscal. A empresa calcula em R$ 30,00 o custo para fazer um pedido para o fornecedor e estima como custo de manutenção de estoque o valor de R$ 1,50 por unidade por ano. Pede-se determinar qual lote econômico de compra, o nosso leque, né, a empresa deverá pedir. Quantos pedidos por ano serão emitidos? Qual o período entre as revisões em anos e em meses? E qual é o custo relevante total associado ao leque? Bem, então vamos lá. Começando pelo problema número 1. Qual lote econômico de compra leque a empresa deverá pedir? Bem, leque, né? Na aula anterior, a gente aprendeu a fórmula do leque. Você se lembra? Você chegou a anotar no seu caderno? Bem, quem disse que essa daqui, acertou. Então, vamos lá. Agora, então, o que eu tenho de fazer? Eu vou fazer uma raiz. Então, na sua calculadora, digite aí raiz quadrada, né? De quê? De 2... né? Deixa eu colocar um pincel aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não consigo, né? Aqui eu não vou ter o pincel. De 2 vezes a minha demanda, vezes o meu custo de pedido. Qual que seria a minha demanda? 4.000 unidades anuais, né? E o meu custo de pedido, vezes o quê? Né? Aqui está em R$ 30,00, perfeito. Dividido pelo custo de manutenção, né, que a gente vê ali em cima, que é R$ 1,50 por unidade de ano. Bem, feito tudo isso daqui, se você quiser, gente, você que faz tempo que não utiliza um cálculo assim, você pode primeiro fazer o cálculo no numerador, depois dividir pelo denominador e depois fazer a raiz quadrada.
Ou você pode colocar tudo isso junto, tá? Então, como a gente tem aqui multiplicação e divisão apenas, não tem nenhuma soma nem subtração, você pode digitar a raiz e colocar todos eles na frente sob essa raiz, porque ele vai fazer na sequência 2 vezes 4.000 vezes 30.000 dividido por 15, perdão, por 1,5, tá bom? E o resultado vai ser o quê? O resultado vão ser 400 unidades. Então, a gente de cara vê que o nosso lote econômico de compra é de 400 unidades. Lote econômico de compra, 400 unidades, aquele ponto ali no vale que nós falamos na última aula, que seria o ponto mais econômico, onde o meu custo de manutenção cruza a linha do custo de manutenção, que é aquela linha que cresce, né, à medida que o meu quantitativo de peças em estoque aumenta, ou seja, quanto mais peças em estoque, maior o custo de manutenção do estoque, né? E cruza com a linha que desce, que é a linha do custo do pedido, porque quanto maior a quantidade de peças que eu compro, menor, né, até por uma questão de rateio, o custo desse pedido por unidade. Então, o ponto ótimo usando esses números aqui é de 400 unidades. Bem, há aqui uma informação interessante, que é o seguinte, quando a gente utiliza o leque, gente, existem, até o pessoal que trabalha no dia a dia, empresas que trabalham com gestão de estoques, há uma crítica muito grande à utilização dele, né? Então, por quê? Porque ele é muito, decidir, né, qual seria o custo do pedido ou o custo de manutenção ali, né? Em alguns lugares, essa demanda ano, né, não é uma coisa muito fácil, principalmente para pequenas empresas, ou eu diria principalmente para aquelas empresas que não têm aquele domínio, né, no dia a dia ali, né, da utilização desse indicador, do levantamento desses números, né? Então ele tem muita crítica, tem muito autor que critica, e na prática tem gente que não gosta de utilizá-lo. Mas ele te dá uma noção, então no dia a dia ali você consegue, pelo menos ele te dá um rumo, se você melhorar, né, esses indicadores, ele pode te dar aí um indicador muito mais próximo do que seria o lote econômico de compra real que a empresa deve trabalhar. E um outro detalhe também é porque varia de negociação para negociação, né? Então, os produtos eles variam com o tempo, através da lei da oferta e da demanda, e isso também interfere. Tá ok? Bora para o próximo? Bem, então vamos lá resolver o item 2. Quantos pedidos por ano serão emitidos? Bem, a quantidade de pedidos também foi dada à equação na aula anterior. Alguém se lembra da equação? Alguém anotou? Quem disse que é o número de pedidos, acertou, tá bom? Eu vou fazer assim para a gente até para dar tempo de você que fez a anotação dar uma olhadinha, tá, gente? Então, meu número de pedidos vai ser igual ao quê? A minha demanda dividido pela quantidade, né, que nós conseguimos calcular. Esse aqui foi calculado no item 1, que é o nosso leque, né, que é a quantidade pedida. Então, o meu número de pedidos vai ser igual, vamos colocar aqui uma equação, e no numerador a gente tem a demanda ano, que vão ser o quê? De 4.000 unidades. No denominador, a gente vai trabalhar com a quantidade encontrada no cálculo que fizemos no item 1, que é o do leque, que é de 400. Portanto, 4.000 dividido por 400, o número de pedidos será de 10 pedidos ao longo do ano. Se a gente está falando de demanda ano, a gente está falando de quantidade de pedidos por ano. Ótimo? Belezinha? Espero que, né, não tenha dúvida nenhuma. Bem, bora lá para o item 3. Para resolvermos o item 3, qual o período entre as revisões em anos e em meses, né? Também trabalhamos essa equação na unidade anterior,
que ela é o inverso da número 2. Alguém se lembra? Quem disse T é igual, né, tempo igual a quantidade de unidades a serem pedidas dividido pela demanda, acertou. Então, vamos substituir na nossa fórmula, T vai ser igual. Vamos abrir aqui uma fração onde o Q vai ser o nosso leque no numerador. O D é a nossa demanda lá de cima, as 4.000 unidades anuais. 400 dividido por 4.000, né, vai dar um número menor que 1. Né? Então, 400 dividido por 1, na verdade, vai ser 0,1. Poxa, professor, mas que tempo é esse 0,1? A gente não está falando em anos e em meses? Então, é 0,1 ano. Por quê? Porque a demanda que a gente está usando é anual. A número de pedidos, a quantidade a ser pedida, né, dentro desse período. Então, a resposta 0,1 é 0,1 ano. Tá? Só que 0,1 ano, que trem mais atrapalhado que é esse, né? Vamos fazer uma conversão. Então, para isso, a gente vai pegar, então, os 12 meses de um ano, né? E vamos multiplicar por esse 0,1. Quanto que é na calculadora aí? 12 vezes 0,1 vai dar o quê? 1,2. 1,2 o quê? Meses. Né? Então, mês, na verdade, porque é um mês, vírgula 2, né? Não tem esse plural aí não, tá bom? Então, a resposta para a nossa terceira questão é um período entre revisões de anos e meses de 1,2 mês. Só que, se você achar que aqui, por que eu estou colocando 1,2 mês? Porque a pergunta está pedindo em anos, 0,1, e em meses, 1,2. Né? Mas, se eu quisesse uma precisão maior, né, eu pegaria 1,2 mês. Quantos dias, né, a gente trabalha no calendário comercial tem um mês? 30. Eu pegaria esse 1,2 e multiplicaria por 30. Né? 1 vezes 30, 30. Esse 2 aqui, que é uma fração, 30 vezes 2, 60, na verdade, eu vou dividir por 10, vai dar 6. Então, na verdade, se eu quisesse essa resposta em dias, eu teria 36 dias. Mas o que eu estou perguntando aqui é somente em meses, então 1,2 mês e a gente encerra por aqui. Tá bem? Então, o que eu fiz aqui? Eu só fiz a conversão da resposta inicial 0,1 ano em meses. Para fazer isso, eu multiplico por meses, e aí eu encontro 1,2 mês. Se eu quisesse por dia, eu multiplicaria esse 1,2 pela quantidade de dias de um mês, assim como eu multipliquei pela quantidade de meses de um ano. E aí eu acharia a resposta de 36 dias, que não é o caso. Vamos parar por aqui. Tá bem? Só para quem faz tempo que não faz conversão assim envolvendo tempo, né? Para que se lembre direitinho. Tá bom? Bem, bora lá resolver então o item 4. No item 4, nós temos qual é o custo relevante total associado ao leque. Não temos lá atrás também a fórmula do custo relevante total? Alguém anotou? Alguém se lembra? Quem respondeu esta equação aqui, esta fórmula, acertou. Então, vamos lá. Então, vamos aplicar isso daqui. Então, meu custo relevante total, né, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à minha demanda, né? Qual que é a minha demanda? 4.000 unidades anuais. Vezes o quê? Vezes o custo, né, unitário do meu item lá, que seria de R$5 lá em cima lá, fábrica de painéis por R$5 a unidade, substituindo exatamente como está na fórmula aqui. Né? Estou só fazendo a substituição. Mas, agora eu vou ter uma fraçãozinha aqui, Q dividido por 2. Que é esse? É o que a gente encontrou ali em cima no número 1, é o nosso leque. Então, vamos abrir aqui uma fração, 400 dividido por 2, vezes o quê? Vezes o nosso custo de manutenção, que é 1,5, o nosso custo unitário aqui por ano.
né? E somamos isso daqui, né, a fração D dividido por Q. D é a nossa demanda, 4.000 unidades, e o Q é o nosso leque, 400 unidades. Né? Multiplicado o quê? Pelo custo do pedido, que é de 30. Bem, agora, isso tudo aqui, vamos lá. O que eu tenho aqui, gente? Você que está fazendo na calculadora aí, faz tempo que não faz um cálculo desse. Eu tenho três partes aqui para a gente, vamos falar de chamados de partes. Então, se você tiver se você tiver parênteses na sua calculadora, você coloca assim, abre parênteses, 4.000 vezes 5, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 400 dividido por 2 vezes 1,5, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 4.000 dividido por 400 vezes 30, fecha parênteses, enter, ou igual. Aí ele vai te dar a resposta que a gente vai encontrar agora aqui. Né? Você consegue fazer isso aqui também no Excel, usando o mesmo jeitinho que eu falei aqui, abrindo e fechando parênteses. Mas também você consegue fazer aí no seu rascunhinho de papel, onde você faz 4.000 vezes 5, 5 vezes 4, 20, então 4.000 vezes 5 dá 20.000, mais 400 dividido por 2, que vai dar 200, vezes 1,5, 200 vezes 1,5 é 300, então vai dar 20.000 mais 300, mais 4.000 dividido por 400, né, que nós sabemos que é 10, vezes 30, 300. Então vamos lá, 4.000 vezes 5, 20, mais 300, 20.300, mais no terceiro item aqui que nós encontramos 300 também. Então, a nossa resposta vai ser R$20.600, que é o nosso custo relevante total. E aí, dessa forma, a gente encerra o exemplo 1. Legal? Espero, caso vocês tenham alguma dúvida ou tenha se perdido aqui, volte, assista esse pedacinho da aula, porque eu vou agora para o próximo... Perdão, agora eu vou mostrar para vocês como ficou tudo. Então, basicamente, nós temos esta resolução aqui, tá bem? Então, lote econômico de compra de 400 unidades, 10 pedidos por ano, a cada 1,2 mês, né? Ou seja, 1,2 vezes 10 pedidos vai dar os 12 meses do ano. Né? E há um custo total aí de 20.600 ano para gerenciar esse nosso estoque. Belezinha? Vamos então agora para o nosso exemplo 2. Um atacadista de materiais de construção obtém seu cimento de um fornecedor único. A demanda de cimento é razoavelmente constante ao longo do ano. No último ano, a empresa vendeu 2.000 toneladas de cimento. Opa, olha as informações aí. Seus custos estimados de colocação de um pedido são de R$25 cada vez que um pedido é colocado. E os custos de manutenção dos estoques são de 20% do custo de aquisição. Opa, então aqui não tô, o valor direto, eu tenho que calcular esse custo meu de manutenção, o quê? 20% do custo de aquisição por ano. Qual que é o valor de aquisição? Aí agora a gente tem, ó, a empresa adquire cimento a R$60 por tonelada. Portanto, qual que vai ser o meu custo de manutenção de estoque? 20% de R$60. Calcula aí no seu rascunhinho. Bem, pergunta-se, quanto cimento deve a empresa pedir por vez? Bem, quanto cimento a empresa deve pedir por vez não é a quantidade. Quantidade não é o lote econômico de compra. Então, agora a gente vai usar a nossa famosinha equação do leque. Então, olha ela aqui. Vou precisar que você, então, faça aí na sua calculadora, na sua planilha eletrônica, no seu celular, o cálculo da raiz quadrada. Então, vamos lá. Abrindo uma raiz quadrada, no meu numerador, então, vai ser 2 vezes a minha demanda.
Qual que é a minha demanda? 2.000 toneladas de cimento ano. Isso. Vezes o quê? O meu custo de pedido. Qual que é o meu custo de pedido? R$ 25. Então, vezes 25. E o meu custo de manutenção? Meu custo de manutenção é 20%. Vamos abrir aqui uma, né? 60, que é o custo do produto, vezes 20%. Vezes 20%, que é 0,2. Tá? Se você digitar 20%, aí também dá o mesmo resultado. 20%, então é 20 por 100. 20 por 100 é 0,2. É igual, aqui tá fácil, né, gente? Digita aí, façam o cálculo aí. Quanto que dá? Vamos lá, se deu 91,28 toneladas, dá mais numerozinhos aqui, mas vamos arredondar 91,28, fechou. Então, você encontrou a resposta correta para o nosso exemplo 2. Então, a quantidade de cimento que a empresa deve pedir por cada vez é 91,28 toneladas. Lógico, gente, no dia a dia, né, é um número que vai, né, digamos que a tua carreta lá, né, na carreta só cabe 30, então você vai pedir o quê? 3 carretas de 30, tá bom? Se couber mais, né, se aquelas carretas que são bitrem, hoje já vi até 3, já vi na estrada. O problema é um dia você precisa ultrapassar um carro daquele, gente, que loucura, se não for pista, mas geralmente esses caminhões eles são autorizados a trafegar somente em rodovias que têm mais de 2 vias, né? Porque numa via única você nunca ultrapassa um caminhão desse. Agora o pessoal não sei se tem algum aluno nosso da região de Goiás aí, uma vez eu fui aí e tinha um caminhão desses com cana. Gente, acho que eu contei, acho que eram próximo de 10 carrocerias para um caminhãozinho só ali, tudo carregando cana. Eita! É isso aí, galerinha. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Exemplo 3. O ressuprimento de determinado item vem sendo realizado em lote de 900 unidades. Ressuprimento, gente, é quando você a compra, né, para reposição de um estoque. Então, suprir seria atender a uma determinada demanda, ressuprimir é você repor, né, reatender. Então, nesse caso aqui, esse ressuprimento quer dizer que as compras, sucessivas compras, é essa a ideia, tá? Então, lotes de 900 unidades para atender a uma demanda anual, de 4.500 unidades. No setor de gerência de estoque, foram levantados os seguintes dados. Custo unitário, 40. Custo do pedido, R$ 225. Taxa anual de estocagem, 25%. Tem um cálculozinho aí para a gente fazer. Sobre o valor unitário de cada item. Qual que é o valor unitário de cada item? R$ 40. Legal, então 25% de 40. Né? 25% não é a quarta parte, não é um quarto. Você que já fez cálculo de cabeça aí, parabéns. Com base no princípio da melhor política, calcule o lote econômico de compra, o custo relevante total que se dará com esse lote, o custo operacional mínimo, lembra desse daqui que a gente viu lá atrás? E o número de pedidos e o tempo entre pedidos. Bora lá resolver? Bem, então comecemos pelo número 1, o lote econômico de compra. Agora vocês já sabem a equação, né? Que a gente vai usar. Então, exato, vamos usar aqui a nossa, monte a tua calculadora aí, vamos fazer a raiz quadrada, então, de quê? De 2 vezes a nossa demanda, lá em cima. Qual que é a demanda anual? 4.500, acertou. Vezes o quê? O nosso custo de pedido. Qual que é o nosso custo de pedido? Custo de pedido 225. Belezinha, acertamos. Dividido pelo custo de manutenção. Aqui, né? O que a gente tem ali? A taxa anual de estocagem, que é o custo de manutenção dos estoques. Mesma coisa, a gente está usando uma expressão diferente para dizer a mesma coisa. É de 25% de quanto? Do valor unitário.
Então, nosso valor unitário é 40 vezes 0,25, que é 25%. É igual a, faça aí na sua calculadora, quanto que dá? Se você encontrou o valor de 400 unidades, parabéns, você acertou. Então, sabemos que o lote econômico de compra para nosso exemplo 3 é de 450 unidades. No item 2, a gente vai calcular o custo relevante total. Nós já fizemos lá no exemplo 1. Então, a gente vai usar qual que é a fórmula? No nosso custo relevante total. Acertou? Você que digitou essa daqui. Então, vamos lá. Bem, então vamos colocar o nosso custo relevante total de uma quantidade que nós sabemos que é 450, vai ser igual à nossa demanda, que é 4.500 unidades ano, vezes, né, o custo unitário do nosso item, que é de R$ 40, somando o quê? A gente vai pegar agora o estoque médio, né, que é o nosso Q. Qual que é o nosso Q que nós encontramos? 450, que é o leque, né, dividido por 2. Isso daqui a gente vai multiplicar pelo custo de manutenção, né? Então, não é a nossa taxa anual de estocagem ali? Qual que é então? A gente vai pegar o 40, que é o custo unitário, vezes os 25%, né? Mais, tá bem? Mais outra fraçãozinha aqui, que é a nossa demanda de 4.500 dividido pelo nosso Q, que é o nosso leque de 450. Vezes o meu custo de pedido, que é 225. Que vai ser igual a R$ 184.500. Pronto, parabéns. Já temos o item 1 e agora o item 2. No item 3, a gente vai calcular o custo operacional mínimo, ou o custo total operacional mínimo, né? Então, trabalhamos também essa fórmula na aula anterior. Dá uma olhadinha lá no material. Encontraram? Quem encontrou essa equação aqui, acertou. Tá bem? Então, vamos calcular. Bem, o nosso custo total, então, vai ser igual à nossa demanda dividido pela quantidade de unidades a serem pedidas. Acrescentamos aqui uma fração, 4.500 dividido pelo Q, que encontramos que é 450, e multiplicamos isso daqui pelo nosso custo de pedido, que é 225. Perfeito? E somamos com o estoque médio. Acrescentamos aqui uma equação, nosso Q é 450, dividido por 2, e vamos multiplicar aqui pelo nosso custo de estocagem anual, né, de manutenção dos estoques, que é o quê? Que é o 40 vezes 25%, tá bem? Isso daqui, então, nos dá um custo operacional mínimo de R$ 4.500. Legal, né? Então, ó, gente, isso aqui significa que, né, minimamente você vai gastar R$ 4.500 para gerenciar esse estoque aqui. Vamos agora calcular o número 4. Tá bem simples, né, gente? A gente aqui tem que calcular o número de pedidos e o tempo entre pedidos. Para isso, nós vamos usar, né, a equação do nosso número de pedidos, que é a nossa demanda dividido pela quantidade, e depois a gente vai calcular o tempo entre os pedidos. Vou só jogar para cima aqui um pouquinho essa equação, para depois colocar o tempo entre pedidos, e vamos lá. O nosso número de pedidos vai ser igual. Qual que é a nossa demanda? Vamos criar aqui uma equação, uma fração. Nossa demanda foi de 4.500 unidades e o nosso lote econômico, o nosso Q, de 450. Portanto, nosso número de pedidos é de 10 pedidos por ano. Para calcular o tempo entre os pedidos, nós vamos então aqui iniciar com a equação do tempo, que é a nossa quantidade dividido pela demanda anual. Bem, então nosso tempo vai ser igual. Vamos colocar aqui uma fração. A nossa quantidade
Nosso leque é de 450 unidades, nossa demanda é de 4.500 unidades ano, né? 450 por 4.500, 0,1, que a gente vai multiplicar aqui, né, por 360 dias. Nesse caso aqui eu quis colocar em dias para destoar um pouquinho daquele anterior, só para vocês verem como que seria esse cálculo em dias. O ano não tem 360 dias, o 0,1, uma vez que a nossa demanda é anual, é 0,1 ano. Então, se eu quero encontrar a quantidade por dia, é só multiplicar por 360 dias. Por que não 365 dias, professor? Pode até ser, mas a gente costuma trabalhar esses cálculos utilizando o ano comercial, o ano financeiro e não o ano calendário, né, que seria de 365 dias. E aí, né, a gente tem uma resposta de 36 dias. Portanto, agora a gente chega, né, à resposta final do exercício 3 nosso. Então, o lote econômico de compra foi de 4.500 unidades, o custo relevante total que se dará com o leque foi de R$ 184.500, o custo operacional mínimo de 4.500, o número de pedidos e o tempo entre pedidos foi de 10 pedidos a cada 36 dias. Para esta aula, já estamos encerrando, ficou um pouco longa, mas eu peço desculpas a vocês, mas eu tenho que focar não aquelas pessoas que dominam o cálculo, mas sim aqueles que há muito tempo não trabalham esses cálculos, não usam calculadora, não fazem raiz quadrada no dia a dia, não é verdade? Então, eu utilizei essas referências aqui, tá bom? E aí fico encerrando com a imagem para vocês da cidade de Doha, lá no Catar, à noite, se um dia vocês puderem ir por lá, uma boa viagem. Por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima aula na próxima semana. Muito obrigado, espero que tenham aprendido. E logo mais, né, espero que tenham feito as anotações. Vá lá e faça a atividade desta semana. Sucesso a todos, um grande abraço. Dúvidas, retornem, converse com o seu tutor. Se preciso, conversem comigo. Um grande abraço, tchau, até a próxima. Obrigado.